Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Word. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai começar com as dicas básicas de digitação e formatação de textos. E mais uma vez eu venho te pedir um favor. Se você é um usuário que já sabe fazer certas coisas, assiste essa aula. Pode ser que alguns pontos, alguma tecla de atalho, alguma dica extra possam te interessar. Isso porque o Word é uma ferramenta muito completa e a maioria das pessoas não consegue usar nem 20% das suas funcionalidades. É bem verdade que nem sempre a gente precisa de 100%. E nem eu tenho o objetivo de fazer um curso que te atenda 100%. Mas o objetivo aqui é mostrar que o Word é uma ferramenta poderosa e que você pode ganhar em produtividade mesmo usando ele por anos. Sempre tem uma coisinha nova para aprender. Então, dá essa chance para mim, vê se do final dessa aula você vai aprender alguma coisa importante. Essa e a próxima aula são muito importantes para a grande maioria das pessoas que utilizam o Word. E nós vamos começar criando um texto simulado aqui. Então vamos criar aqui, por exemplo, curso em vídeo de Word 2016. Introdução, barras de ferramenta, digitação. Aqui no meio, eu vou criar 2 parágrafos com 3 sentenças cada um. Depois de barra de ferramentas, eu vou criar um parágrafo com 3 sentenças. E na digitação, eu vou criar 4 parágrafos com 5 sentenças cada um. É bastante texto para ir para a próxima página. Claro que no dia a dia você não vai utilizar esse igual rand. A grande utilidade dessa funçãozinha é para a gente poder ir treinando. Então, em vez de eu te dar um pacote de arquivos gigante e tudo mais logo de cara, eu vou utilizar esse rand aqui para a gente começar a trabalhar. E a primeira dica que eu quero dar aqui, principalmente se você for um usuário iniciante mesmo na área de informática, é a posição das suas mãos na hora de digitar. Presta atenção, olha só. Dá uma olhada agora no seu teclado e dá uma olhada nas letras F e na letra J. Elas têm uma marquinha, não tem? Essa é a dica para a posição da sua mão. A posição da sua mão vai ter que ser indicadores, os seus 2 indicadores, posicionados nessas marcas. Então, basicamente, quando você vê uma pessoa que está digitando sem olhar para o teclado, de vez em quando ela para e dá umas mexidinhas no indicador, não sei se você já percebeu isso. Isso é para posicionar a mão corretamente. Então, se você para a mão, aqui vou posicionar meus indicadores no F e no J. Então, minha mão já ficou aqui numa posição mais cômoda, mais acomodada, mais aliviada. Então, essa é a posição básica para se colocar. Os meus polegares ficam ambos na barra de espaço. Então, basicamente, o que você vai fazer é o seguinte. Para a sua mão aí, indicadores no F e no J. Agora, estende os dedos, você vai colocar aqui, A, S, D, F. Vê se não ficou certinho. Então, sempre que você for apertar o A, você vai apertar com esse dedo, não com esse dedo. Tem que digitar assim, né? Então, acostuma com isso. Se você parou a mão comodamente em cima da barra de espaço do dedão, seus polegares, seu dedinho vai conseguir apertar o A, o Q e o Z. Então, basicamente, quando você digita, você só faz esses movimentos. Isso elimina os problemas de tensão, de tendinite e dores no cotovelo. Então, se você sofre, você digita muito, você utiliza o Word constantemente, ou utiliza o computador constantemente, você tem dores nos seus tendões, nas articulações, provavelmente você está digitando errado, provavelmente a sua cadeira está na posição errada, o seu monitor está na altura errada. Então, assim, dá uma procurada nisso. Eu não quero me alongar muito nesse assunto, mas dá uma procurada nisso sempre que você for digitar. Agora vamos deixar um pouquinho de lado a parte ortopédica e vamos para a parte técnica, para a parte do Word mesmo. Nós vamos começar nessa aula, como eu falei no início, com formatação básica. Para você formatar alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que aprender é selecionar. E existem muitas formas de selecionar. Existem muitas dicas de seleção. Vamos a algumas delas. A primeira forma de selecionar é com o mouse. Então você vai pegar o mouse, vai posicionar no início de onde você quer selecionar, segurar o botão e arrastar até o final. Essa, geralmente, é a maneira mais fácil e mais prática que você usa no seu dia a dia. Muita gente usa a seleção utilizando o mouse. Só que às vezes você quer selecionar termos específicos, como, por exemplo, o parágrafo inteiro ou só a frase atual. Dá para fazer isso no Word, pouca gente sabe fazer. Primeiro vamos começar o seguinte, uma linha inteira. Por exemplo, curso em vídeo de Word 2016. Eu quero selecionar essa linha inteira. Uma das maneiras é clicar e arrastar até o final. Como eu quero selecionar essa linha inteira e esse é o único conteúdo da linha, eu posso, no lugar de selecionar aqui, com esse cursor em pezinho, eu posso mover um pouquinho para a esquerda até ele virar uma seta. E se você perceber, ele é uma seta invertida. Tá vendo, O mouse normal, ele está inclinado para a direita. Aqui ele vai ficar inclinado para a esquerda. Uma vez que seu cursor esteja assim, basta você clicar antes da linha e ele seleciona a linha inteira de cara. Viu? Clique com um dedo só, ele vai selecionar todo o texto. Então, essa é uma primeira forma. A segunda forma é selecionar
parágrafos e frases. Primeira coisa, se você quiser selecionar um parágrafo inteiro, por exemplo, eu quero selecionar todas elas, ou você clica e arrasta até o final, que vai levar um tempinho, ou você simplesmente, se quiser selecionar uma linha inteira, você clica na linha, ou você pode clicar fora e arrastar para baixo, ele seleciona todo o texto. Só que tem uma maneira bem mais rápida para selecionar o parágrafo inteiro. É só você dar 3 cliques no meio dele. Então olha só, se eu quiser selecionar esse primeiro parágrafo inteiro, basta clicar 3 vezes e ele já está totalmente selecionado. Viu como é simples? 3 cliques no meio de um parágrafo, você seleciona ele inteiro. E existe uma maneira de selecionar frases. Por exemplo, vamos analisar aqui, ó. Ao clicar em, começa uma frase. Ele vem e para aqui. Você pode selecionar dessa maneira, da maneira tradicional, arrastando o mouse. Ou simplesmente você clica no meio da frase que você quer, segura a tecla Ctrl e clica mais uma vez. Ele vai selecionar a frase onde o cursor estava posicionado. Por exemplo, aqui, cliquei aqui, estou editando, seguro o Ctrl e clico em cima do cursor, ele vai selecionar a frase onde o cursor estava posicionado. E aí, você sabia dessa? Então, assim, são coisas que nem todo mundo que usa o Word sabe. Então, por isso que eu digo, dá uma chance para essas aulas. Com certeza você vai ter muita coisa para aprender. Se você já sabia, parabéns. Mas se você não sabia, fica a dica aí. E uma terceira maneira de selecionar, ela é bem menos usada, que é o seguinte. Eu posso selecionar, o meu cursor está parado aqui, ó, do lado da palavra poderosa. Se eu arrastar para o lado, ele vai selecionando as linhas inteiras. Acontece que às vezes tem alguma coisa na direita ou na esquerda que estão atrapalhando, por exemplo, uma imagem. Existe uma maneira de você selecionar eliminando componentes que estão na lateral. Basta você segurar a tecla Alt. Então, por exemplo, aqui, ó, vou parar o cursor na frente de poderosa, vou segurar a tecla Alt e vou arrastar. Percebe que ele está selecionando? Ele não está incluindo as laterais? Vou mostrar um exemplo aqui, vou preparar um exemplo aqui. Dá uma olhada aqui. Esse meu parágrafo, ele tem uma imagem na direita. Se eu tentar selecionar o parágrafo inteiro, ó, na hora que eu seleciono, ele seleciona junto a imagem. E se você quiser eliminar essa imagem, eu não quero copiar com essa imagem, só que ela está atrapalhando. Toda vez que eu seleciono, ela fica marcada. A solução para isso é a tecla Alt que eu acabei de te mostrar. Se eu posicionar o cursor aqui na frente, no início do parágrafo, segurar a tecla Alt e arrastar, eu consigo selecionar somente o texto sem selecionar a imagem. E aí, essa você também não sabia, né? Utilize a tecla Ctrl se você quiser selecionar a frase e a tecla Alt se você quiser selecionar áreas específicas dentro do seu texto. E como eu sempre digo aqui, olha, evita tirar a mão do teclado para usar o mouse e tal. Às vezes não dá, mas para selecionar também dá para fazer utilizando somente o teclado. Para isso você vai usar uma outra tecla, a tecla Shift. Então, por exemplo, aqui, eu estou com esse parágrafo aqui. Para selecionar utilizando o teclado, basta que eu segure o Shift e use as setas do teclado para a direita, para baixo, para cima, e aí eu vou escolhendo aqui qual é o meu nível e a quantidade de seleção que eu quero fazer. Seleção é mais útil usando o mouse, concordo, mas às vezes você quer fazer uma seleção simples e você não quer ter que tirar a mão do teclado, então usa o Shift que ele seleciona. Então a gente já viu a funcionalidade para seleção usando as teclas Shift, Ctrl e a tecla Alt. Então a base da formatação é a seleção. Tudo aquilo que você quer formatar, você, antes de mais nada, tem que selecionar. Vamos começar com formatações básicas. Eu vou selecionar aqui a primeira frase. Então, cliquei aqui fora, selecionei a primeira frase que eu quero ele inteiro. Já que ele é um parágrafo, você também pode clicar 3 vezes e ele vai selecionar tudo. Se você clicar 2 vezes só, eu esqueci de falar, ele vai selecionar uma palavra, ok? Então, selecionei aqui a primeira frase. E aí, assim, o Word, quando você seleciona, ele já permite a formatação logo de cara, porque ele aparece essa miniatura aqui em cima. A mesma coisa que tem aqui, você tem aqui em cima, basicamente. Você tem aqui os estilos e tudo mais. Então, eu posso formatar aqui, ó, modificando o tipo de letra, o tamanho. O tamanho eu posso mudar de algumas maneiras, ou selecionando aqui, ou aumentando e diminuindo aqui, ó, ou usando teclas de atalho. Nós já vimos as teclas de atalho para isso. Você se lembra? Ó, a primeira forma é você segurar o Ctrl e utilizar os colchetes para aumentar e diminuir. A outra maneira é segurando o Ctrl e o Shift e utilizando os símbolos de maior e de menor. A diferença é que o símbolo de maior e de menor, usando o Ctrl, Shift e os símbolos, eles modificam apenas nesses valores que já estão pré-definidos. Utilizando o Ctrl colchete, você vai utilizar sempre o aumento de uma unidade. Outros botões que são bem famosos para formatação são o negrito, o itálico e o sublinhado, cada um utilizado com a sua funcionalidade aí visual. Essa formatação
é feita utilizando os botões N para negrito, I para itálico e S para sublinhado. Então você percebe aqui que ele está em negrito, itálico e sublinhado. Vou modificar a letra aqui porque o Arial Black é sempre negrito. Então eu consigo ligar e desligar qualquer uma dessas formatações. E como sempre, existem teclas de atalho para isso. Uma vez selecionado, você pode apertar no seu teclado Ctrl N para ficar em negrito, ligar e desligar o negrito, Ctrl I para ligar e desligar o itálico, Ctrl S para ligar e desligar o sublinhado. E essa é uma confusão muito comum, gente pensando que Ctrl S é para salvar. Ctrl S é para salvar no Word em inglês. No caso do Word em inglês, o sublinhado é underline, então seria Ctrl U. Mas no Word, em português, o Ctrl S é para sublinhado e o Ctrl B é para salvar. Existem ainda algumas outras teclas de formatação básica que você encontra nessa mesma ribbon, que é a ribbon da página principal. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, vou selecionar aqui 2016. Eu posso fazer com que ele fique sobrescrito, escrito em cima, ou subscrito, escrito embaixo. Dá outro exemplo aqui de sobrescrito e subscrito. H2O. Se quiser escrever H2O, você seleciona o 2 e coloca ele aqui subscrito. E aí você acabou de fazer o símbolo da água. Mas Guanabara, existe maneira de usar esse sobrescrito e subscrito usando o teclado? Tem sim. Para fazer o sobrescrito, basta você, selecionei, eu quero sobrescrito. Eu vou clicar em Ctrl, Shift, mais, sobrescrito. Só soltar o Shift, Ctrl mais, subscrito, Ctrl, Shift, mais, sobrescrito. E não se preocupa se você está achando muita tecla de atalho, muita coisa, muita informação no mesmo vídeo. Aos poucos você vai assistindo de novo, vai vendo, vai utilizando. A forma mais correta de você aprender o Word é utilizando, fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Sei que demora mais para você assistir o vídeo, mas pausa, faz aí no seu, vê o que eu estou fazendo, repete no seu computador para você fixar esses conceitos. Outra formatação que existe é a formatação de taxado, que ele faz um risco no meio. Particularmente, quase não uso essa formatação aqui. E o que mais tem de formatação? Tem as formatações de parágrafo. Para configurar o parágrafo, é essa terceira área aqui. Vamos ver algumas das funcionalidades, depois a gente vê outras, mas no início nós vamos ver o seguinte, vou selecionar um parágrafo aqui. Não precisa nem selecionar, é só parar o mouse. Eu vou deixar selecionado por questões só visuais para você poder entender. Existe o alinhamento à esquerda, o alinhamento à direita, que ele está alinhado à direita e bagunçado à esquerda. Tem o centralizado, por exemplo, vamos usar o centralizado aqui no curso em vídeo de Word. Centralizei. E tem gente aí que centraliza apertando espaço. Um clique só, meu querido. E existe também a formatação justificada, que é ele alinhado à esquerda e à direita. Vou fazer nesse parágrafo que é maior aqui, justificado. Então ele está alinhado à esquerda, alinhado à direita. Uma outra coisa que você pode formatar nos seus parágrafos é o espaçamento entre as linhas. Então, por exemplo, aqui, vou selecionar esse parágrafo e eu vou modificar o espaçamento entre linhas. Eu posso escolher o espaçamento simples, de 1,15, de 1,5, de 2, de 2,5. Perceba que cada um que eu estou escolhendo está aumentando o espaço entre linhas. Então se o seu professor chega para você e fala assim, olha, eu quero trabalho com espaçamento duplo, com espaçamento 1,5. Você não vai precisar ficar espaçamento duplo, ficar digitando uma linha, dando Enter e digitando outra com espaço no meio. Você digita normalmente e diz para o Word que você quer espaçamento duplo. Tem muitos trabalhos que são obrigatoriamente feitos com espaçamento duplo. Eu vou deixar aqui um espaçamento maior para esse. Outra coisa que você pode fazer é adicionar espaço antes e depois do parágrafo. Em vez de ficar dando Enter várias vezes, você vem aqui, adicionar espaço antes do parágrafo. E esse espaço fica aqui. Se você quiser configurar o espaço que tem antes e depois, basta você clicar aqui nessa setinha e você tem maiores informações sobre o seu parágrafo. Então eu tenho o espaçamento antes de 12 pontos, eu posso aumentar aqui. Por exemplo, eu vou botar o espaçamento antes de 36 e depois também 36. Você pode digitar um valor aqui qualquer, tá? Digitando aqui vai mais fácil. Ok. E aí ele tem o espaço que eu coloquei antes e o espaço que eu coloquei depois. Eu não tenho um monte de Enter aqui. Eu simplesmente tenho esse parágrafo configurado da maneira que eu quero. Posso aqui também criar um recuo de parágrafo. Como o português permite, os livros, o início do parágrafo tem um recuo. Então eu venho aqui em especial, venho aqui, a primeira linha, eu quero um deslocamento de 1,25 ou de 1,5, sei lá, vou botar aqui de 1,5. Ok, e ele já criou o deslocamento para mim.
Viu como é simples? Você não vai ficar apertando espaço para botar deslocamento, apertando Enter para quebrar linha, ficar dando vários Enter na frente do parágrafo. Utilize de inteligência, pequeno gafanhoto. Você consegue utilizar a ferramenta Word a seu favor. Que o grande problema quando você não usa esse tipo de coisa é que você fica com o documento todo despadronizado, você não sabe se você deu 3 Enter antes ou 3 Enter depois. Configura, olha, no início de todo parágrafo vai ter 2 centímetros, depois de todo parágrafo vai ter 2 centímetros também. Fica muito mais fácil você trabalhar dessa maneira. Uma outra coisa que você pode configurar nos textos é a cor do texto. Para configurar a cor de um texto é o seguinte, introdução aqui. Vou colocar de um tamanho maior e vou colocar em negrito e vou mudar a cor dele. Para mudar a cor, você pode vir aqui, ó, e escolher qualquer uma das cores. Por exemplo, azul. Ficou azul. Se você quiser também, você pode configurar a cor de fundo, que é o sombreamento. Vou botar aqui um azul mais clarinho. Então, eu acabei de ficar com um texto com o fundo azul e com a letra com azul com maior destaque. Você pode fazer isso para qualquer coisa, inclusive, por exemplo, um parágrafo aqui, que você queira um sombreamento preto, ele automaticamente muda a cor da sua letra para branca, porque ele vai criar o contraste aqui. Se você quiser a letra, sei lá, amarela, sabe lá Deus por quê, você pode fazer isso utilizando as configurações de cor e sombreamento. Utilize essas configurações de cor e sombreamento com muita cautela, porque senão seu texto vai acabar ficando uma bagunça que nem está ficando o meu aqui. Na verdade, eu não estou utilizando técnicas de design, eu estou utilizando somente formatação do Word. Um outro assunto que eu quero começar nesse vídeo e dar prosseguimento no próximo é o seguinte. Tem muita gente que faz a configuração de títulos exatamente da maneira que eu estou fazendo nesse vídeo. Seleciona o título, formata lá tudo bonitinho e aí depois ele tem que ficar repetindo o processo para todos os títulos. Vou exemplificar o que eu quero aqui. Então olha só, vamos imaginar que introdução seja o meu título. Eu fiz essa configuração, eu quero essa configuração por mais horrorosa que ela esteja. Barra de ferramentas é outro título, então eu vou selecionar e vou repetir o processo. Vou colocar em negrito, vou aumentar o tamanho da letra aqui, vou colocar a letra em azul e vou botar o sombreamento de azul claro. E aí você pode estar pensando, tá, mas é assim que se faz, não é? Não é assim que se faz. Quando você vai formatar pontos-chave do seu documento, principalmente títulos, existe uma maneira mais fácil. A gente não vai ver essa maneira nesse vídeo, a gente vai ver no próximo, você vai ter que esperar até sair o próximo vídeo. Mas eu vou te mostrar aqui para você replicar a formatação. Isso porque o que eu fiz no título de cima pode não ter ficado exatamente igual, eu não lembro exatamente igual. Então eu quero fazer igual? Beleza, como é que eu procedo? Então eu vou desfazer aqui as configurações da barra de ferramenta, clicando aqui sobre o botão desfazer. Vou clicar quantas vezes forem necessárias para ele voltar ao normal. Olha lá, voltou ao normal. Agora eu quero que esse título tenha a mesma formatação desse título. Então eu selecionei esse, vou clicar em pincel de formatação e aí o meu cursor vai virar um pincel, tá vendo aqui? E vou selecionar barra de ferramentas. Agora, todo o texto está com a mesma formatação de cima. Eu tenho certeza de que isso aqui está formatado da mesma maneira que isso aqui. Se essa dica do pincel de formatação foi útil para você, você não faz ideia da próxima dica que eu vou dar para você no próximo vídeo, que a gente vai começar a trabalhar com estilos. Isso que eu acabei de fazer não foi criar 2 títulos, foi simplesmente aumentar o tamanho da fonte e modificar a cor de um texto normal. O Word, ele trabalha com marcas de título, ele trabalha com estilos. Pouca gente que eu conheço utiliza estilos para criar documentos. Então, meu querido, você vai aguardar até a próxima aula. Essa aula terminou aqui, a gente viu formatação básica e no próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre estilos e aí você vai entender muito melhor, você vai ver que é muito mais inteligente utilizar essa outra técnica de formatação para documentos longos. Essa coisa de formatar, como eu ensinei aqui, utilize essas técnicas para formatações pontuais. Você quer um parágrafo específico com uma formatação específica? Beleza, faz essa formatação. Mas você vai dizer que estilos o seu documento vai utilizar na próxima aula. Então fica ligado, se você quiser saber quando a próxima aula sair, basta você voltar sempre no curso em vídeo ou então se inscrever no canal, porque se inscrevendo no canal e clicando na engrenagem do lado, como eu já falei várias vezes, você pode escolher receber e-mails. Então quando sair a próxima aula, você vai ficar sabendo no seu e-mail. Não é e-mail meu, eu nem tenho o seu e-mail. Quem vai ter o seu e-mail é o Google, que já tem o seu e-mail normalmente, mas ele vai te avisar por e-mail. Olha só, curso em vídeo, saiu um vídeo novo de Word. Faz isso pela gente, que vai ser muito útil para você e muito vantajoso para a gente. Clicando aqui, você vai ter acesso a todas as videoaulas. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e quer assistir muitos outros do curso de Word, clicando aqui, você vai para a playlist completa. Aqui no meio, curso em vídeo é o nosso site, que tem todos os nossos cursos
esse não é o único curso. Existem muitos outros cursos, principalmente para quem gosta de programação. Você não gosta de programação? Tudo bem, agora tem o curso de Word para você. Também tem um curso para quem não gosta de programação, que é o curso de Photoshop, onde você pode ver algumas dicas de Photoshop e também tem no curso em vídeo ou no nosso canal do YouTube. Acessa lá a nossa área de playlists, aqui no canto, ó. Aqui em cima tem um i interativo, você pode clicar nele, que eu vou colocar aqui em cima o curso de Photoshop para você dar uma olhada nos vídeos. Beleza, pequeno gafanhoto? A gente se vê no próximo vídeo com muito mais dicas do Word. Um forte abraço e até lá!